falei aqui, profetizei. Falei, Júlia, daqui você não sairá com menos de 900 na redação. Lembra? Logo nas primeiras semanas de aula. Por quê? Eu via a interação dela, eu via o quanto que ela valorizava cada detalhe. Ela perguntava pelo chat, ela ligava o microfone, ela aparecia em todas as aulas, e a galera que estava sentada aqui, nós colocávamos uma câmera que geralmente capta, e todo mundo olhava para cá, e ela o tempo inteiro escrevendo. Isso me inquietava, porque era um contingente grande de alunos, e ela se destacava. Nós temos 2 alunos que ligam câmera, ela e o Gutenberg. Lembra? Ela conhece o Gutenberg. Os 2 alunos que geralmente ligam câmeras a aula inteira. E ela, com a câmera ligada e o chat e a caneta, nós percebíamos, quando eu falava, escreva este parágrafo, ou essa ideia, ela, tudo que ela fazia, nós tínhamos ciência do que ela estava fazendo. Então, é muito importante o aluno ter essa interação e essa maturidade, né, Júlia, trazida para o curso, para a escola, que com certeza você aproveitou também no Santa Luzia desse mesmo jeito. Isso somou. Agora eu quero ouvir de você o seguinte: você entra aqui com 880 e sai com 980, um corretor te deu 1000. Olha que legal, né? Um outro, não sei por qual motivo, mas que Deus tem, assim, me guarde sempre, a gente não guarda rancor. Te deu uma nota quebrada. Ok. Minha filha, qual é a sensação, uma princesa, 17 anos, né? Terminou o 3º ano, com certeza, de ser a única imperatrizense a passar para a medicina, ampla concorrência. Qual é a sensação hoje? Sei que você tem pouca idade, mas tem muita experiência de estudo. Como é que você se sente hoje? Hoje é um dia após o resultado do SISU. Eu acho que é meio surreal, eu acho que não se tornou real ainda, sabe? O pessoal da UFMA já até me adicionou no grupo do WhatsApp da turma. E aí eu vejo o pessoal falando, aí eu, gente, será que isso é real mesmo? Porque medicina na UFMA, você fica assim, como que isso aconteceu, né? E você estava falando sobre ligar a câmera, e eu sinto que quando eu assisto uma aula que eu não falo nada, eu não estou assistindo aquela aula. Se eu não falar pelo menos alguma coisa, ou perguntando, por mais pequeno que seja, eu sinto que eu não participei da aula, entendeu? Se eu não perguntar. Isso. E para perguntar é muito importante. Essa questão, porque a pandemia, ela realmente permitiu esse EAD. Para você, com certeza, foi uma transição, porque você é uma aluna presencial. E aí, de repente, você trazer esse presencial para o online ao vivo, é também uma questão de maturidade, certo? É uma questão de maturidade. Foi muito difícil, você rapidamente conseguiu, para não perder muito tempo, essa facilidade de interagir pelo chat e pelo microfone nas aulas, para você não perder esse teu ritmo, não quebrar, não interromper teu ritmo. Nas aulas presenciais, eu sempre fui uma aluna muito participativa, né? Isso. Eu sou um pouco tímida com as pessoas, mas nas aulas eu me solto mais, pergunto pro professor e tudo, e eu sempre gosto de estar prestando atenção. E aí no online eu só fiz aquilo que eu fazia no presencial, que é conversar com o professor e ligar a câmera e tudo. Eu meio que ficava sem graça de ligar a câmera, porque você fica tipo assim, toda hora olhando pro seu rosto aparecendo, né? Será que não tá aparecendo nada, cabelo bagunçado, tudo bagunçado? Eu sei. E aí, mas eu acho que foi isso. Foi um pouco difícil no começo, mas eu tinha muito em mente que eu queria passar na universidade assim que saísse do 3º ano. Isso. E mesmo sendo difícil, eu sempre tive muito isso, sabe? Que eu estudo para isso. E eu sempre estudei para isso. E aí eu te pergunto, Júlia, você termina o 3º ano, certo? E já vai direto para o curso dos sonhos, para uma gigante universidade, para um vestibular complexo. O vestibular 2021 foi difícil, você não passou em qualquer vestibular. Você passou no maior vestibular do Brasil, um dos mais difíceis Enems de todos os tempos. Eu te pergunto, como foi tua rotina de estudo? Vamos partilhar isso com a galera que às vezes não tem, porque cada um é cada um, tudo bem, mas é sempre bom aproveitar um pouco daquilo que deu certo com alguém para poder melhorar a nossa performance. Como foi tua rotina de estudo? Como é que você conciliava o 3º ano e ainda teve tempo de estudar conosco no período noturno, que eu sei que é cansativo,
Como foi tua rotina? Provas, escola, simulados? Como é que você lidou com isso tudo? Como foi tua rotina? Primeiro que a gente quase fica doido, né? É muita coisa pela cabeça só. Mas o que eu fazia? Eu ia pra escola de manhã, aí eu almoçava, aí eu chegava em casa e aí eu tentava descansar só o necessário mesmo. Isso. E aí depois eu já ia ver quais coisas da escola eu tinha que estudar e tudo. E aí eu sempre estudei assim, ao invés de pegar só o livro e ler, se tinha muita dificuldade, eu assistia videoaula e que me ajudou muito, porque aqui em Imperatriz é um pouco limitado, né? Porque tem professores muito bons, só que não são muitos bons professores. Isso. E aí, quando você assiste aula online, que você vê professores que estudaram em vários lugares e que tiveram acesso a informações que a gente não tem, é muito melhor. E aí eu assisti essas videoaulas, e aí eu fazia anotações das videoaulas, e aí quando eu ia ler o livro, eu não só lia o livro, eu lia o livro e as informações mais importantes eu escrevia com a minha própria letra. Pode parecer uma coisa super boba, Isso. Só que quando eu escrevia com a minha própria letra e eu lia, eu assimilava muito mais do que ler com a letra digitada do livro. Isso. E eu acho que isso foi uma coisa... Simular. Você resolveu muitas questões. Você resolvia questões por você? Resolvia? Como é que é isso? Então, professor, eu sempre ouvi que isso é muito importante. Isso. E eu até tentava fazer isso, mas eu não gosto muito, tipo assim, de ficar uma tarde toda resolvendo questão. Eu prefiro estudar mais pelo livro mesmo. É uma coisa que deu certo para mim. Para você dominar o conteúdo. Para eu dominar o conteúdo é videoaula e ler os conteúdos do livro ou pesquisando em sites. Isso. E os simulados, você fazia regularmente? Como é que funcionou os simulados? Simulados ajuda muito, né? E ajuda. Eu fazia os simulados do Santa Luzia. Isso. Em alguns domingos que a gente ia lá. Eu acho que eu fiz mais de 7 simulados ano passado. Isso. Então foi muita coisa e isso ajudou muito. E fazer questão também ajudou, só que eu acho que o mais importante foi prestar atenção nas aulas, porque não foi só no terceiro ano que eu prestei atenção nas aulas. Isso. Foi até o terceiro ano do ensino fundamental, eu era uma aluna mediana. Isso. Aí, no quarto ano que eu fui para Santa Luzia, eu comecei, a minha mãe e meu pai sempre falaram, olha, você precisa ir para a aula, prestar atenção, porque você quer ir para uma faculdade boa. Você não quer ir para uma faculdade que não seja tão boa ou para um curso que você não quer. E aí a minha mãe e meu pai sempre falaram para você ter a oportunidade de escolha. Mesmo que você não queira medicina, estude como se fosse para medicina, porque se você conseguir a nota para medicina, você vai conseguir para todos os cursos. Adolescência, né? 16, 17 anos, às vezes desfoca, as distrações são muitas. É uma pergunta que eu fiz ano passado, eu fiz a Júlia quando ela tirou em 2020 1000 na redação, fiz essa pergunta, ela ficou toda rubra quando eu fiz essa pergunta, e eu farei a você, sua mãe está aqui presente também, e eu vou fazer, porque depende muito do indivíduo, depende de ser humano para ser humano. Alguns alunos, eles não conseguem conciliar a parte do estudo, a parte acadêmica, com as questões sentimentais e psicológicas, sobretudo sentimentais. E aí eu observo muito isso, porque eu sou professor de ensino médio, né? Além de ser professor de cursinho, sou professor de ensino médio, e eu percebo essa oscilação muito grande, inclusive mais pro negativo do que pro positivo. Vou fazer uma pergunta, soa pessoal, mas ao mesmo tempo ela é uma pergunta que deveria ser feita muito por gestores escolares, para acompanhar melhor os alunos e levar o aluno a chegar aonde você chegou, e que não é tão impossível. Como você lidou com a questão do lazer, a questão de um pouco, que não é tanto, com certeza, para quem um aluno de alta performance, ele tem esse tempo reduzido, e a questão sentimental, certo? Você namorava? Como é que era nesse período agora? Não, desde os meus 15 anos, o meu pai disse, ó, Júlia, a partir dos 15 você pode namorar. Isso. Mas eu ainda não encontrei a pessoa certa. E eu tenho isso muito, sabe? Não namorar por namorar, mas tipo assim, quando eu encontrar a pessoa, eu vou encontrar a pessoa. E aí eu vejo que tem muitos conhecidos que eles só namoram porque, tipo assim, pra dar satisfação, sabe? Eu falar assim, eu tô namorando, só isso. Não porque achou a pessoa certa. Isso. E como eu disse pro senhor, eu tenho esse objetivo e aí eu sempre me mantive focada nisso. Em relação ao lazer, eu tenho um final de semana que eu tava lá estudando
Aí a minha mãe dizia, Júlia, larga esses livros, vem assistir um filme. Isso. E aí eu dizia, não, mãe, mas eu preciso acabar esse capítulo. Não, Júlia, agora tu vai assistir um filme. E eu acho que o suporte que meu pai e minha mãe deram em relação a manter esse equilíbrio da vida estudantil com a vida de lazer, com a vida da família, me ajudou muito. Eu vejo assim, eu vejo uma alegria, e aí que está a ideia. Eu te vejo uma menina feliz, uma menina serena, terminou essa maratona toda de estudos, você saudável, certo? Uma menina completa, a gente observa isso, uma mente equilibrada, as tuas palavras estão lógicas, corretas, e é aí que entra essa questão, que alguns alunos criam essa dependência, não conciliam com os estudos e termina que nenhuma coisa nem outra, ou vão ter de adiar o sonho, ou vão cursar uma universidade com a qual nunca sonharam. Isso é complicado. Eu realmente vejo isso com muito temor nesses momentos de redes sociais e tudo, em que todos devem, aparentar, ostentar que estão vivendo um relacionamento que às vezes só atrapalha a vida estudantil. Então, assim, você se apaixonou pela medicina primeiramente, e eu não tenho dúvida, você vai concordar comigo, que você, semelhante a outras ex-alunas e ex-alunos meus, com esse mesmo perfil, incrível que pareça, eles hoje são pais de família, mães de família, e eles trilharam esse mesmo percurso. Eles optaram primeiro por se apaixonar pela carreira, conquistaram essa carreira e se solidificaram enquanto bons profissionais. Então, assim, hoje você é uma menina feliz? Eu sou muito feliz, ainda mais com essa conquista enorme. E teve um momento, assim, ano passado, que o terceiro ano e o Enem é muito difícil de conciliar, porque às vezes no terceiro ano tem coisas que, tipo assim, é importante, mas que não cai tanto no Enem. E aí tem tudo isso para conciliar e tudo. Só que uma coisa que eu já chorei muito de desespero para conciliar essas coisas. Teve momentos, sim, que eu fiquei abalada em relação a tudo isso. Muitos estudos e tudo, e acaba que você fica meio desesperado, né? Será que eu vou passar? Será que eu não vou passar? Medicina é muito concorrido. E eu acho que a gente precisa saber que cada pessoa tem seu tempo, que a gente vai dar o nosso melhor. E a minha mãe e meu pai sempre falaram que, Júlia, tu tá estudando, a gente tá vendo que tu tá estudando, que tu tá se esforçando. Se não for esse ano, vai ser em algum momento. Então, eles sempre falaram isso, e eu acho que isso foi muito importante. Eu acho que é muito importante também a gente lembrar que a gente não é perfeito. Isso. Eu tenho muito isso, tipo assim, tirou 9, não tirou 10, e às vezes eu ficava chateada por causa disso, mas que lembrar que a gente é humano, sabe? E que por mais que muita gente fale isso, às vezes a gente ouve com o ouvido, mas não ouve com o coração e com a mente. Perfeitamente. E eu acho que foi isso. Nossa, interessante, eu vou só para a gente poder... você chegou num ponto, porque quando nós falamos isso, mas é uma menina muito robotizada. E pelo que eu percebi, você tem um sorriso muito fácil, já era perceptível antes. Agora, claro, muito mais estendido, o suporte familiar indispensável. Eu vejo que em 4 palavras, 3 entra a família. Isso é muito importante, né? A presença da família, esse suporte e esse aporte, porque eu acredito que a família, nesse apoio, falando, Júlia, se não der certo, continuaremos com você, é muito importante. E essa questão, quando você fala para nós, mesmo que às vezes alguém fale, olha, vai passar, ou daqui a pouco vai dar certo, mas é difícil, né, para a pessoa internalizar, né, porque nós somos humanos. Então, agora você deixa transparecer para nós e que você não precisa ser um robô para poder conseguir, você realmente não deixou de ser humana para poder conseguir uma proeza dessa única maranhense, ampla concorrência para a medicina na UFMA de Imperatriz. Isso realmente é bom para a Imperatriz, para poder mostrar que nós temos sim alunos nesta nossa região com capacidade de chegar, né, aonde você chegou. Agora eu quero entrar no mérito da redação. Como foi que você fez para chegar nesse 1000 quebrado? Qual a contribuição que você pode, assim, falar, Julião, você me ajudou até aqui nessa parte, você acreditou. Tem algo que você tenha a nos dizer para o R1000, para o aluno do R1000? O importante da redação, quando você abriu aquele e-mail que viu 980,
falou, nossa, aquele professor doido que falou que eu não tiraria menos de 900, ele estava certo. Qual foi a sensação de ter tirado uma nota tão boa com a importância da redação nisso tudo? Acho que no primeiro momento eu fiquei um pouco triste porque eu não tinha tirado 1000. Acredita? Isso. A pessoa tirou 980. Mas se ater à estrutura, sempre lembrar, achar a estrutura para você, porque o senhor mostra várias estruturas, e uma coisa que eu adorava, que o senhor mostrava não só uma, mas vários exemplos de texto, e em relação a repertório e tudo, e acompanhamento de perto com as correções e tudo. E aí você ter uma estrutura já na sua mente, que eu acho que a pessoa não... eu vou estudar a estrutura, é muito importante, mas eu acho que fixa mais quando a pessoa realmente faz a redação. Porque às vezes a pessoa fica só estudando redação e não faz redação. Isso não é uma coisa muito legal. E uma coisa que eu gostei muito do R1000 foi que eu fazia uma redação praticamente toda semana. E essa prática ajudou muito, porque é repertório. Quando você vê solto, não é a mesma coisa de você colocar em uma redação, explicando, conectando ele com o tema e tudo. Então eu acho que quando você pratica, é muito bom. Nossa, era onde eu queria chegar, porque nossos alunos, eles têm muito conteúdo, engavetam muitos os temas, mas não produzem. Então a produção ela é muito importante, né? As anotações são importantes porque você cria intimidade com as palavras, com o repertório e cria a tua estrutura a partir dessa gama que é oferecida. Galera, R1000 aqui, a doutora Júlia Giacomini. Júlia, uma pergunta importante, necessária para este momento. Muitos alunos gostariam de saber o que você fez para passar para a medicina, ampla concorrência, UFMA, em um Enem complexo, em uma prova complexa. Há a chamada pílula dourada, né? A chamada mágica para isso acontecer ou não? Gente, é foco. A mágica é ter foco. Você saber o que você quer e saber aquilo que você precisa abrir mão para isso. Ou é um tempo com os amigos, ou é um show que você vai, ou é sair para muito restaurante, tipo, no meio de semana e tudo. É você abrir mão, lógico que sempre com equilíbrio, mas você abrir mão de algumas coisas para lá na frente você poder estar tranquilo, fazendo a faculdade que você quer e podendo sair com os amigos e tudo, porque você já passou por essa fase.